No início do século XX, o cientista alemão Alfred Wegener percebeu que a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África se encaixavam perfeitamente, como duas peças de um quebra-cabeça se encaixando. Em seguida, Madagascar se encaixava perfeitamente ao lado da África, enquanto partes da Índia também pareciam ter um lugar. Apesar das críticas intensas, Wegener publicou o livro A Origem dos Continentes e Oceanos em 1915, promovendo o conceito do que ele chamava de subcontinente, ou seja, supercontinente em alemão. Exceto em uma edição de 1920 do livro, onde ele chamou a terra de Pangeia do Carbonífero, cunhando o termo a partir do grego pan, que significa inteiro ou todos, e Gaia, que significa terra. Claro, foi a latinização dessa palavra que se tornou a frase mais comum hoje em dia em Pangeia. E hoje em dia, Pangeia e a teoria maior da tectônica de placas são conhecimentos mais ou menos comuns. Além disso, porém, não sei se já vi uma boa previsão de como o continente realmente era. A maioria dos mapas que você encontra é muito simplista para o meu gosto ou apenas uma representação artística de Pangeia, o que pode sacrificar a precisão pela estética. Portanto, o que gostaria de fazer hoje é fazer uma estimativa aproximada da geografia da Pangeia e, esperançosamente, no final teremos um mapa legal ou algo assim. Obviamente, isso será apenas uma aproximação com base no que sabemos até agora sobre o supercontinente. Com isso em mente, vamos começar. A primeira. Pangaea em si existiu por cerca de 160 milhões de anos, formando-se a aproximadamente 335 milhões de anos e se separando a cerca de 175 milhões de anos. Durante esse tempo, o motor geológico da Terra continuava operando, o que significa que, em uma escala de tempo geológica, Pangaea estaria constantemente mudando. Portanto, não é possível criar um mapa geral único de Pangaea. Em vez disso, precisamos escolher um momento específico no passado de Pangaea para analisar. Isso será um pouco arbitrário, mas vamos focar entre 100 e 90 milhões de anos até 230 milhões de anos atrás. Esse foi o período em torno do evento de extinção do Triássico-Jurássico, durante o qual 20 a 30% de todas as espécies marinhas foram extintas. Para essa análise, vamos considerar. Vamos começar examinando as cordilheiras que existiriam durante esse período. Primeiro, é importante observar que quase todas as principais cordilheiras que temos hoje ainda não haviam se formado. Por exemplo, o Himalaia, que atualmente é a cadeia montanhosa mais alta da Terra, só começou a se formar cerca de 50 milhões de anos atrás, quando a Índia colidiu com a Ásia. Na verdade, foi a separação da Pangeia que deu origem a muitas de nossas montanhas. A razão pela qual essas montanhas são as mais altas é simplesmente porque elas não tiveram tempo suficiente para se erodir. Para determinar quais cordilheiras existiriam durante esse período, precisamos analisar algumas das montanhas mais antigas que ainda restam na Terra. Exemplos incluem as montanhas Apalaches nos Estados Unidos, as pequenas montanhas Atlas no Marrocos e as terras altas da Escócia, na Grã-Bretanha. Essas três cordilheiras, com quase 500 milhões de anos, formariam uma única cadeia montanhosa contínua através da Pangeia, conhecida como a Cordilheira Central da Pangeia. Embora não sejam particularmente altas hoje em dia, essas montanhas já foram tão altas quanto o atual Himalaia. Elas dividiam essencialmente o continente entre os remanescentes dos antigos supercontinentes Gondwana e Laurásia. Ao longo de centenas de milhões de anos de intemperismo e erosão, essas montanhas outrora imponentes foram reduzidas às suaves encostas que vemos hoje. É claro que também havia outras cordilheiras presentes. Por exemplo, as montanhas Laurentianas em Quebec, estendendo-se até a Groenlândia, também foram formadas durante a orogenia Grenville. Isso fez com que a região que hoje é o Canadá e os Estados Unidos fosse uma das áreas mais montanhosas da Terra na época. Além disso, havia o Escudo das Guianas, uma série de montanhas e terras altas na América do Sul com uma história que remonta a quase 1,7 bilhão de anos. Embora possam ser pouco visíveis nos mapas de elevação modernos, sua presença ainda pode ser detectada. Também observaríamos os estágios iniciais da formação das montanhas dos Andes com o início da orogenia andina. No entanto, essas montanhas estavam apenas começando a se formar e não se assemelhavam ao que vemos hoje. Quanto à seção inferior da Pangeia, anteriormente chamado de Gondwana, começou a se separar, dividindo a África da América do Sul. Montanhas foram criadas ao redor dessa divisão, resultando nas montanhas do leste do Brasil e oeste da África. A África do Sul é, na verdade, onde muitas das montanhas mais antigas do mundo estão localizadas atualmente, sendo as montanhas Macondo as mais antigas. Por fim,
quero falar sobre a orogenia varisca, outro evento significativo de formação de montanhas que levou ao surgimento dos Alpes e dos Pirineus na Europa e se estendeu até as montanhas Urais, na Rússia, e as montanhas Tian Shan, na Ásia Central, além de muitas outras cadeias montanhosas que se estendiam até a região costeira da Primorye, também na Rússia. Essas informações nos ajudam a posicionar as montanhas aproximadamente ao longo dessas linhas em nosso mapa da Pangeia. Com isso, terminamos de destacar as principais cadeias montanhosas da época. Agora, falarei brevemente sobre os oceanos. Primeiramente, havia o Oceano Pantalassa, que englobava a maior parte do mundo, com seu nome traduzido literalmente como o Mar de Todos em grego. Além disso, tínhamos o início do Oceano Tétis, considerado separado do Oceano Pantalassa. Esse corpo de água teria uma área de cerca de 60 milhões de quilômetros quadrados, um pouco menor do que o Oceano Índico atual, mas ainda muito maior do que o Oceano Ártico. No entanto, o que me interessa não é apenas o tamanho desses oceanos, mas sim como eles influenciaram o clima e a ecologia da Terra durante esse período. Não é surpresa que o oceano possa afetar o clima de várias maneiras. Em termos de precipitação, as áreas próximas ao oceano geralmente recebem maior quantidade de chuva, enquanto os interiores continentais, mais distantes do oceano, se tornam cada vez mais áridos. Podemos observar um padrão similar. Está ocorrendo atualmente na Ásia Central, onde, devido à sua localização remota, uma faixa de regiões áridas pode ser encontrada atravessando quase todo o continente asiático. No entanto, gostaria que fosse tão simples assim. O que realmente precisamos analisar são as correntes oceânicas, ou seja, como as águas do oceano circulavam ao redor do mundo durante esse período. Infelizmente, não há evidências fósseis sólidas sobre como eram as correntes oceânicas na época. No entanto, sabemos como a Terra estava girando, basicamente da mesma forma que gira agora, e isso afeta diretamente as correntes oceânicas. Hoje em dia, temos correntes como a corrente do Golfo, que traz águas quentes do Golfo do México para o Atlântico Norte, e a corrente de Humboldt, que traz águas frias da Antártica para a costa oeste da América do Sul. Então, podemos fazer algumas suposições com base nas configurações continentais da Pangeia e nas correntes oceânicas que conhecemos hoje. Por exemplo, podemos inferir que, com a Pangeia sendo uma massa de terra única, as correntes oceânicas provavelmente fluiriam em torno dela, com águas mais quentes na região equatorial e águas mais frias nas regiões polares. Além disso, como a Pangeia estava se separando, é possível que ocorressem correntes convergentes ou divergentes nas áreas de fratura, o que poderia ter influenciado o clima e os ecossistemas ao redor dessas regiões. No entanto, é importante ressaltar que essas são apenas especulações com base em nosso conhecimento atual. A pesquisa e a descoberta de novas evidências podem alterar nossa compreensão das correntes oceânicas durante o período da Pangeia. Mas, por enquanto, podemos apenas fazer suposições educadas com base no que sabemos sobre as correntes oceânicas atuais e as configurações continentais da época. Ao entender como as correntes oceânicas e os padrões climáticos estavam interligados, podemos ter uma visão mais clara de como a Pangeia era ecologicamente diversificada, com diferentes regiões apresentando diferentes condições climáticas e ambientes marinhos. Isso também nos ajuda a entender como a vida evoluiu e se adaptou a essas condições em constante mudança ao longo dos 160 milhões de anos em que a Pangeia existiu. Então, mesmo que não tenhamos evidências concretas sobre as correntes oceânicas da Pangeia, podemos usar nosso conhecimento atual sobre as correntes oceânicas e a dinâmica terrestre para fazer suposições educadas sobre como elas poderiam ter influenciado o clima e a ecologia da época. De chuva do Pantalassa para o continente, inundando muitas das terras ao redor dos territórios com grandes quantidades de chuva. Essa estação de monções equatoriais provavelmente teria sido influenciada pelos padrões de vento e pela distribuição das massas de água oceânicas ao redor da Pangeia. É importante notar que essas são apenas representações gerais das correntes oceânicas e dos padrões climáticos durante o tempo da Pangeia. Muitos outros fatores, como a topografia, a presença de massas de terra e a influência das correntes oceânicas profundas, também teriam desempenhado papéis importantes na circulação da água e no clima da época. No entanto, essas suposições nos ajudam a ter uma ideia de como a circulação oceânica e os padrões de vento podem ter afetado o clima e o ambiente da Pangeia. Essa compreensão é essencial para reconstruir o mundo antigo e para entender como os ecossistemas se desenvolveram e se adaptaram a essas condições climáticas em constante mudança. Lembrando que essas informações são baseadas em nosso conhecimento atual e podem ser atualizadas à medida que novas descobertas e evidências científicas surgirem.
A pesquisa contínua nos permite aprimorar nosso entendimento sobre a Pangeia e os processos geológicos e climáticos que moldaram nosso planeta ao longo dos milhões de anos de sua existência. E assim concluímos nossa exploração das características geográficas e climáticas da Pangeia. Espero que tenha sido interessante e que tenha ajudado a visualizar como nosso planeta pode ter sido em um passado distante. A Pangeia é um lembrete fascinante de como a Terra está em constante mudança e evolução, moldada por forças geológicas e climáticas ao longo de vastas escalas de tempo. Agora que entendemos melhor as características gerais da Terra e dos oceanos naquela época, estamos quase prontos para começar a descobrir como era a cobertura terrestre. No entanto, antes disso, precisamos entender como as condições da Terra eram diferentes em comparação com o que temos hoje. Em primeiro lugar, há cerca de 200 milhões de anos, os níveis médios de dióxido de carbono na atmosfera teriam sido em torno de 1.850 partes por milhão, em comparação com as 400 partes por milhão que temos hoje em dia. Isso significa que as concentrações de CO2 nessa época seriam cerca de 5 vezes maiores do que as atuais e 6 vezes maiores do que antes da Revolução Industrial. Isso resultaria em temperaturas globais aproximadamente 3 graus Celsius mais quentes do que nos tempos modernos. Embora possa não parecer muito, fósseis do Polo Norte há 200 milhões de anos mostram a presença de plantas subtropicais e até mesmo tropicais, e não há evidências de geleiras ou qualquer tipo de gelo na Terra nessa época, exceto talvez dentro das cadeias montanhosas. Em outras palavras, a Terra nesse período seria um planeta estufa, onde até mesmo o Polo Norte poderia ter sido coberto por florestas tropicais, desde que os níveis de umidade fossem adequados. Devido a essa predominância de climas quentes, a existência de grandes ambientes temperados é descartada nesse período. Isso significa que a umidade se tornaria o fator primário determinante para o tipo de ambiente. Como resultado, as terras da Pangeia seriam divididas basicamente em dois tipos de ambientes radicalmente diferentes. Onde era úmido, haveria florestas, e onde era seco, haveria desertos quentes. E, é claro, onde chovia moderadamente, uma estreita savana tropical apareceria como uma zona de transição entre os dois extremos. Ao usar as correntes oceânicas e os padrões climáticos que discutimos anteriormente, podemos começar a ter uma ideia de como a cobertura terrestre da Pangeia poderia ter sido. Florestas exuberantes estariam presentes em áreas úmidas, como as margens dos rios, enquanto as regiões mais secas seriam dominadas por vastas extensões de desertos quentes. Essa combinação de florestas, desertos e savanas tropicais criaria uma paisagem diversificada e intrigante em todo o supercontinente. É importante lembrar que essas são apenas suposições com base nas informações disponíveis. À medida que avançamos na pesquisa e fazemos novas descobertas, nosso entendimento sobre a Pangeia e seu ambiente pode evoluir. O estudo da geologia e da paleontologia continua a nos revelar pistas fascinantes sobre o passado distante da Terra, mas também devemos estar cientes de que ainda há muito a ser explorado e compreendido. E assim, agora temos uma visão aproximada de como a Pangeia pode ter se parecido em termos de sua cobertura terrestre e clima. É emocionante imaginar como era esse mundo antigo e como as plantas, os animais e os ecossistemas se adaptaram a essas condições únicas. A história da Terra é verdadeiramente fascinante, e a Pangeia é um lembrete poderoso da incrível diversidade e transformação que nosso planeta experimentou ao longo do tempo. A partir das correntes oceânicas e das montanhas, podemos começar a descobrir onde poderiam ter existido florestas e desertos, preenchendo as terras entre eles com savana. Primeiro, vou analisar as correntes oceânicas. A água fria evapora muito pouco, produzindo níveis muito baixos de umidade na atmosfera, o que, por sua vez, resulta em quantidades pequenas de chuva. Portanto, ao lado de áreas com correntes frias, vou colocar desertos. Quando as águas superficiais estão quentes, a evaporação ocorre mais facilmente, enchendo o ar de umidade, que eventualmente cai de volta à terra circundante como chuva. Portanto, onde quer que águas quentes fluam ao lado da terra, vou considerar como áreas de florestas. Essas tendências ainda existem claramente nos dias de hoje, aliás, como ao largo da costa da Califórnia, onde a água fria do oceano cria um ambiente árido, como o deserto de Mojave, enquanto no outro lado dos Estados Unidos, as águas quentes do Atlântico fluem do Caribe, resultando em uma região leste dos Estados Unidos muito mais úmida. Isso também se aplica à América do Sul, África e Austrália. No entanto, como mencionei antes, há cerca de 200 milhões de anos, os níveis de dióxido de carbono eram muito mais altos do que hoje, criando temperaturas globais mais quentes. Isso teria afetado a distribuição das florestas e desertos em relação às correntes oceânicas. Portanto,
em algumas áreas onde hoje temos florestas devido às correntes quentes, poderíamos ter desertos no passado devido às temperaturas mais quentes. A distribuição exata das florestas, desertos e savanas na Pangeia nesse período específico requer mais pesquisa e análise detalhada. Com base nessas informações sobre correntes oceânicas, montanhas e condições climáticas, podemos começar a ter uma noção geral de como a Pangeia poderia ter sido em termos de cobertura terrestre. Seria uma paisagem diversificada, com florestas ao lado de correntes quentes, desertos ao lado de correntes frias e savanas tropicais como zonas de transição entre eles. No entanto, é importante lembrar que essas são especulações baseadas em conhecimentos atuais e que pesquisas adicionais podem fornecer mais insights sobre a distribuição precisa dos diferentes tipos de habitat na Pangeia. À medida que se adentra no interior, torna-se cada vez mais seco. Portanto, vou empurrar os desertos mais para o interior, onde já existem. Na extremidade oposta, como mencionei antes, o monção sazonal teria trazido umidade mais para o interior, provavelmente empurrando as florestas equatoriais para dentro do continente. As florestas provavelmente se estenderiam até as montanhas centrais de Pangeia, mas não mais além, criando um lado extremamente úmido e chuvoso da cadeia montanhosa e um lado seco e desértico. Podemos ver um fenômeno semelhante hoje em lugares como a Índia, onde a umidade é trazida até o Himalaia, e as terras do outro lado, como o Tibete, são extremamente áridas. Isso é conhecido como efeito de sombra de chuva. Portanto, a floresta equatorial provavelmente não teria cruzado as montanhas centrais de Pangeia, e isso também teria impedido que as florestas se estendessem muito para o oeste de Pangeia. Por fim, vou colocar regiões estreitas de savana ao redor das bordas do continente, pois o oceano geralmente atua como uma força moderadora de temperatura e umidade. Usando essas informações, posso criar um mapa que se parece com isso. Posso adicionar um pouco de textura usando mapas de satélite, e esse é o melhor mapa que posso criar sem mais informações. Outro método seria coletar fósseis de plantas datadas dessa época e determinar em que tipos de ambientes essas plantas teriam crescido, usando-os para reconstruir a paisagem de Pangeia. No entanto, isso exigiria uma colaboração substancial e pesquisas além do que uma pessoa pode realizar. Espero que tenha gostado dessa apresentação. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente abaixo sobre o que achou do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!